Em 1984, Jody, então com 11 anos, foi abusado e sequestrado por seu instrutor de karatê, Jeffrey Dulcey. Após ser resgatado e durante o retorno de Jeffrey sob custódia policial, o pai de Jody, Gary Plauché, atirou e matou Jeffrey em um aeroporto, um ato transmitido ao vivo pela televisão. Olá a todos, meu nome é Natasha e sejam muito bem-vindos ao canal Fatos Narrados. Antes de entrarmos nos detalhes deste caso, é importante ressaltar a relevância e o impacto dele na sociedade. Este caso não é apenas uma história de crime, mas também uma história de superação e resiliência. Ele destaca a importância da proteção das crianças e a necessidade de conscientização sobre o abuso sexual infantil. Dito isso, bora pro caso. Leon Gary Plauché nasceu em 10 de novembro de 1945 em Baton Rouge, em Louisiana, e vinha de uma família de classe média alta. Gary conheceu June em uma boate em Baton Rouge, em 1969. Eles iniciaram um namoro que durou bem pouco, cerca de um mês, e logo depois eles se casaram. O primeiro ano de casamento foi descrito como sendo um sonho para June e Gary. Porém, assim que June deu à luz ao seu primeiro filho, Gary Jr., também conhecido como Bubba, as coisas começaram a mudar. E antes, Gary, que era muito companheiro e ajudava sua esposa, estava bebendo mais do que deveria e ficava muito mais tempo fora de casa com os amigos, deixando June sozinha com um bebê recém-nascido. Um tempo depois, June decidiu que já não queria continuar nessa situação com Gary e estava pensando em formas de se separar dele. Mas ela acabou descobrindo outra gravidez e com isso adiou a sua ideia, já que para ela seria difícil sustentar duas crianças sozinha. Assim, nasce o seu segundo filho, Joseph Boyce Plauché, conhecido como Jody, em 27 de abril de 1972. Ele passou toda a sua infância na cidade de Baton Rouge, e além de Bubba e Jody, seus pais também tiveram outros dois filhos, Mike e Cissy. Porém, a partir daqui, vamos focar mesmo na história da vida de Jody. Jody era considerado muito animado, uma criança com bastante energia e super inteligente, que estava fortemente envolvido em práticas esportivas, assim como seu pai, tendo o futebol americano como seu esporte favorito. No outono de 1982, as escolas distribuíam panfletos anunciando aulas de karatê que ocorreriam após o horário escolar. Jody tinha 10 anos naquela época. Inicialmente, ele não se interessou muito pela atividade, jogando o panfleto no lixo. No entanto, Mike, seu irmão mais novo, que também recebeu o panfleto, o levou para os seus pais, que acharam que as aulas poderiam ser benéficas para ele. Assim, além de Mike, June decidiu matricular também Bubba e Jody para a atividade. As aulas começaram em uma escola primária local, perto de onde os meninos moravam. Após 2 ou 3 sessões, seu professor de karatê, Rick, nunca mais apareceu, levando o dinheiro das mensalidades recebidas, frustrando assim June e Gary. Meses depois, a família recebeu uma ligação de Jeffrey Dulcey, anunciando que seria o novo professor da organização e que estaria compensando aqueles que já haviam pago pela mensalidade. June e Gary decidiram rematricular novamente os seus filhos, na esperança de que dessa vez as aulas dessem certo. E assim foi inicialmente. Jeffrey Paul Dulcey nasceu em 3 de fevereiro de 1959 e cresceu em Port Arthur. O ex-fuzileiro era filho de Hayward e Elia Dulcey. Ele era um dos 6 filhos do casal. Elia, mãe de Jeffrey, continuou morando em Port Arthur, uma pequena cidade perto da fronteira entre Texas e Louisiana, enquanto ele, seu pai, que era dono de um posto de gasolina, e um de seus irmãos, que era montador de carpetes, haviam se mudado para Baton Rouge, Louisiana,
a aproximadamente 300 quilômetros de Port Arthur. Quando Jeffrey ainda era adolescente, seu pai acabou falecendo, deixando ele e seu irmão morando sozinhos na cidade. Em 1982, Jeffrey já estava trabalhando como um instrutor de karatê. Ele era muito bem visto pelos pais das crianças a quem dava aula, pois o achavam carismático e que sabia lidar muito bem com as crianças. Eles tinham tanta confiança em Jeffrey que ele costumava sair com elas para o cinema e até comer pizza juntos. Ele morava no estúdio onde dava aulas, devido às poucas condições que tinha, e seu trabalho diário era como montador de carpetes para a empresa de seu irmão. Um mês após o reinício das aulas de Jody e de seus irmãos, Jeffrey comentou com June que seus filhos eram ótimas crianças e que tinham um grande potencial para o esporte. Ele até mencionou que liderava um grupo de crianças que participavam de competições em cidades vizinhas e que, de vez em quando, costumavam ir ao cinema e comer pizza juntos. Após a conversa com June, Jeffrey pediu autorização para levar Jody e seus irmãos ao cinema. E, embora June não fosse uma mãe super protetora, ela era considerada cautelosa. Ligou para o seu irmão Robert, tio de Jody, e pediu-lhe que verificasse o registro policial de Jeffrey. Robert era deputado do gabinete de xerife e considerado o capitão de desastres da família Plowshare, já que sempre que acontecia alguma tragédia ou incidente, ele estava lá para ajudar. Com a verificação de seu registro, nada de errado foi encontrado, apenas algumas multas de trânsito. Sentindo-se segura, June permite então a ida de seus filhos ao cinema com o professor, achando que isso não causaria nenhum problema. Com o passar do tempo, Jeffrey foi ficando ainda mais próximo da família e ganhando ainda mais confiança dos pais de Jody, que achavam ele muito atencioso com as crianças e o consideravam uma ótima pessoa. E a essa altura, Jeffrey já estava saindo com as crianças sozinho pela cidade, sem nenhuma restrição. Jody já via Jeffrey como um amigo, ainda mais num momento bem difícil em que seus pais estavam em processo de separação, e isso o deixava muito chateado e desamparado. Jeffrey sempre estava por perto para ajudá-lo com essa situação. Passado alguns meses, Jeffrey decidiu mudar a escola para um prédio próximo da casa de Jody, ficando ainda mais perto da família Plowshare. Ele prolongava as aulas de karatê e levava as crianças para casa, e sempre que fazia isso, ficava um tempo conversando com os pais dos garotos, criando um laço entre eles. Jeffrey já havia se tornado parte da família, chegando a dormir na casa dos Plowshares aos finais de semana e jogando jogos até com os familiares próximos de Jody. Eles sempre diziam que gostavam muito dele e que ele era um cara super legal. As coisas começaram a ficar estranhas durante um treinamento, quando Jeffrey tocou Jody nas áreas da coxa e virilha durante a prática de karatê. Ele disse a Jody que a parte interna das coxas estavam tensas e precisavam ser esticadas, e então ele o ajudaria a colocá-lo em posições de alongamento. Passado isso, ele também repousaria sua mão nas partes íntimas de Jody, enquanto o ensinava a dirigir. Jody pensava que isso era muito desconfortável, mas que não achava que aquilo era algo sério e que não falaria isso a ninguém por achar que pudesse causar problemas, pelo que ele disse na época ser um simples mal-entendido. Com o tempo, as coisas foram tomando rumos ainda piores, com Jeffrey encostando em Jody enquanto dormiam juntos, numa viagem de torneio. Neste dia, o pai de Jody acompanhava os filhos e dormia com seus irmãos na cama ao lado. E embora Jody fosse muito bom no esporte, ganhando diversos campeonatos, ele deixa claro que não tem muito interesse em karatê e que achava esse esporte muito idiota, deixando assim Jeffrey chateado. Após esse episódio, Jeffrey começou a molestar Jody com mais frequência e de forma mais agressiva. Jody estava ficando chateado e constrangido. Ele apenas pensava que tinha 10 anos e que não queria angustiar as pessoas de quem ele gostava. Ele até chegou a dizer que se divertia com Jeffrey, porém sempre que eles estavam sozinhos e ele fazia essas coisas com ele pensava que isso deveria parar, mas não sabia como contar. Na realidade, Jeffrey já havia normalizado o toque em Jody. Isso é algo muito preocupante. Em determinado momento, Jeffrey confronta Jody, perguntando se ele contava aos seus pais sobre o que ele fazia com ele. E Jody então disfarçava, perguntando sobre o que exatamente ele estava falando ou o que ele realmente fazia, ficando assim por isso mesmo. Nesse momento, Jeffrey entendeu que já tinha conseguido o que queria.
Ele testou os limites com Jody e sabia que ele não falaria nada a ninguém. Jeffrey havia feito o que hoje Jody diz ser uma estratégia que um pedófilo usa para preparar os pais de uma criança que deseja ou irá agredir sexualmente. Os avanços sexuais de Jeffrey continuaram durante o ano seguinte. Passados vários dias de treinamento, Jody participou de outro campeonato. E nesse campeonato, seu tio por parte de pai, também chamado Jeffrey, viu o treinador dando um selinho na boca do garoto, coisa que ele fazia com frequência. O tio de Jody ficou alarmado com o que tinha visto e ligou para os pais do garoto, dizendo o que havia acontecido e que aquilo não era algo normal, um adulto beijando uma criança na boca. Porém, os pais de Jody pareciam já saber desse comportamento e, como para eles Jeffrey era praticamente da família, não acharam nada demais e disse que ele era um cara legal e que só bastava ele conhecer o treinador para saber disso. Mas Jeffrey, tio de Jody, sabia que algo estava errado, porém ninguém o quis ouvir. Com o ano de 1984 chegando, Jeffrey começou a falar para Jody que estava querendo deixar Baton Rouge e que o levaria junto com ele, pois estava cansado da cidade e que queria ir embora para a Califórnia. Porém, Jeffrey já estava muito mais enrolado do que deveria. Ele teria enganado o dono de uma loja a quem ele vendia bandanas, além de passar vários cheques sem fundo. Então, Jeffrey optou por ir embora para evitar um processo, já que as pessoas estavam denunciando a sua conduta. Em 19 de fevereiro de 1984, Jeffrey decide que já era hora de partir, mas ele decide que não iria sozinho. Jody Plowshare, seu aluno preferido de karatê, também iria com ele. Jody já sabia disso, pois, como relatado, Jeffrey mencionou diversas vezes que o levaria embora consigo. E Jody, com medo da reação de Jeffrey, não falou nada para ninguém. Eram cerca de 9 horas da manhã do dia 19, quando Jeffrey bateu na porta de Jody. E, como sempre, ele é convidado para entrar na casa por June. Ele começa explicando que seu irmão o havia deixado e estava indo na casa de um amigo colocar carpetes, e ele queria ir ao encontro do irmão para saber se estava indo tudo bem. Acontece que nada disso era verdade. Na realidade, Jeffrey e seu irmão haviam se desentendido, e Jeffrey foi expulso de casa. Além disso, ele já estava morando há 2 semanas no depósito do lado de fora da casa de Jody. Porém, sua família não sabia disso. Inclusive, June havia perguntado para Jody onde Jeffrey estava hospedado, pois ela estava suspeitando que ele tivesse dormido ao menos uma noite no depósito de sua casa, já que ela havia visto um cobertor de Jody por lá. June, nesse período, já havia se separado de Gary, pai de Jody, e estava planejando se divorciar, e não queria que pensassem que ela tinha um caso com o Jeffrey. Ela temia perder a guarda dos filhos. E embora existam fontes que dizem que June e Jeffrey tiveram um caso, o próprio Jody revela em seu livro que não houve nenhum caso entre os dois. Jeffrey então pede o carro de June emprestado e chama Jody para dar um passeio com ele. Como a família confiava tanto nele e cegamente, não viram problemas para deixá-lo ir. Só que Jody sabia exatamente o que estava por vir. Ele estava sendo sequestrado, à luz do dia e com o carro da sua mãe. Com a demora de Jeffrey e Jody de retornar para casa, June liga para a polícia, que começa a jornada atrás de Jody e de seu professor. Cerca de 10 dias se passaram quando June recebe uma ligação. Era Jody. Jeffrey havia permitido que ele ligasse para sua família cobrar de um motel onde haviam se escondido na Califórnia. Porém, o que Jeffrey não sabia era que a polícia estava rastreando todas as ligações da família. E após identificar o local da chamada, chegaram até eles. Jeffrey havia pintado o cabelo de Jody, que era loiro, de preto e havia raspado a barba, para que ninguém os reconhecesse. Com a polícia no local, Jeffrey foi detido. Finalmente, Jody iria para casa. Na época, toda a mídia estava envolvida e transmitia todos os próximos passos do garoto, que mesmo depois de voltar para casa, se manteve calado sobre o que havia acontecido com ele. Após interrogatórios, ele falou a verdade sobre quase tudo o que aconteceu com ele, mas havia algo que ele não quis contar. Porém, exames físicos feitos nele respondiam às maiores dúvidas das autoridades. A verdade sobre o que de fato aconteceu com ele. Jeffrey havia abusado de Jody por anos e ele teve medo de contar, medo de que Jeffrey pudesse ir atrás dele. Quando os pais de Jody receberam o relatório com o positivo,
O pai de Jodie gritou e chorou, dizendo que Jeffrey era um homem morto. Sua mãe June também estava arrasada e ouviu com detalhes o que o filho passou ao longo dos anos. Em 15 de março, o Major Mike e o Tenente Buddy Connor voaram para a Califórnia para extraditar Jeffrey de volta para Baton Rouge. Mike contou à mãe de Jodie, porém não quis contar a Gary e pediu que June também não o fizesse. Eles temiam que pudesse acontecer algo, já que Gary insistia que queria matar Jeffrey. Ao meio-dia do dia 16, enquanto Jeffrey era levado até o aeroporto, ele fez alguns relatos para Mike e Bud, dizendo que quando criança havia sofrido violência sexual, principalmente pelos namorados de sua mãe, que inclusive sabia sobre cada um deles. E também confessou ter molestado Jodie. Após o relato, lhe foi perguntado se ele havia feito isso com outras crianças, e ele disse que não. Porém, ao longo do voo, ele confessou que, na verdade, sim, ele se relacionava com outras 2 crianças, embora a polícia acredite que esse número tenha sido muito maior. Mas não deu tempo de saber realmente a quantidade de crianças que sofreram na mão de Jeffrey. Gary descobriu que Jeffrey estaria chegando cerca de 9h30 daquela noite ao aeroporto, e foi a partir dessa informação que ele resolveu fazer algo e dar fim ao abusador de seu filho. Aquele era o dia em que ele deveria buscar Jodie e seus irmãos para passar o final de semana juntos, mas Gary pediu aos seus pais que buscassem as crianças na escola. Em seguida, foi diretamente ao aeroporto. Ele já estava decidido. Gary chegou ao aeroporto por volta das 9 horas. Ele usava um chapéu branco e óculos escuros, e estava enfiado com a cabeça no telefone. Logo então, viu que câmeras começaram a ser ligadas. É o Jeffrey, pensou Gary, que ao avistar ele vindo em sua direção, sacou sua pistola 38 e acabou com a vida de Jeffrey em questão de segundos. Tudo isso havia sido filmado. Por que, Gary? Por quê? Essas foram as palavras que Mike disse a Gary após pular em cima dele e desarmá-lo. Gary então olhou para Mike chorando e disse: "Se ele tivesse feito isso com a sua família, você também teria feito a mesma coisa. Você sabe o que ele fez com Jodie. Qualquer pai teria feito o mesmo." O cinegrafista que estava filmando trocou a fita da câmera enquanto acontecia o tumulto, pois ele sabia que tinha gravado algo extraordinário. Quando Jodie ficou sabendo do ocorrido, ele ficou arrasado. E na época ele relata que ficou extremamente chateado e com muita raiva de seu pai, pois ele não queria que Jeffrey morresse. E embora ele o odiasse por tudo que fez com ele, ele também sentia que o amava. Jodie diz que este é um exemplo clássico dos sentimentos ambivalentes, que se desenvolve quando uma criança é aproveitada sexualmente por um homem ou mulher que ele ou ela admira. É um plano cuidadosamente pensado, você basicamente é condicionado a amá-lo. Agora, depois de passar por tudo isso, havia uma nova batalha: perdoar seu pai. E hoje ele tem a consciência do que de fato Jeffrey fez com ele e que deveria pagar por tudo isso. E entende também a reação de seu pai. E sobre a sentença de Gary, posteriormente, o juiz de Baton Rouge determinou que ele não era uma ameaça para a comunidade, e a sua sentença de 7 anos de prisão foi convertida em 5 de liberdade condicional e 300 horas de serviço comunitário. Este relato foi baseado no livro do próprio Jodie Plowshare, chamado Why Gary? Why? E lá, ele conta com detalhes tudo o que ele sofreu e como ele fez para se recuperar disso. E se você tem interesse em adquirir este livro, deixarei o link aqui na descrição. Lembrando que eu não o encontrei em português, apenas em inglês, porém vale muito a pena. Espero que tenham gostado. Um enorme beijo a todos e até o próximo vídeo.